Olá, seja muito bem-vindo ao programa Em Foco, o seu programa semanal de entrevistas e, claro, de cultura e conhecimento. Hoje tenho como convidado o professor Douglas Willi. Ele é graduado em Letras pela UEM, especialista em docência do ensino superior e mestrado em Linguística. É professor na Faculdade Integrado de Campo Mourão, do Colégio SEC de Cianorte e do Colégio Global aqui de Moarama. Professor Douglas, muito obrigado pela sua presença, pelo seu tempo, que eu sei que é corrido, você vem dar aula e volta para aqui, para lá, professor que corre muito, professor de carreira, né? Seja muito bem-vindo a esse momento, esse espaço democrático de trocar ideias e, claro, de quem está em casa e eu também, aprendermos junto com quem se senta aqui. E nossa temática de hoje é cultura da mediocridade. Antes de entrar nesse tema, que é interessantíssimo, primeiro eu queria saber de ti, professor. O que te levou a buscar a docência? O que te leva a ser apaixonado pela educação? Bom, André, eu agradeço a oportunidade de estar aqui com você e é sempre muito bom debater essas ideias nesse foco didático-pedagógico, digamos assim. Bom, o que me trouxe a essa carreira de professor foi a paixão que eu tenho pelo ensino e ainda acredito que só através da cultura é que humaniza, que se torna uma pessoa melhor. Né? Então, a partir desse viés e descobrir isso no ensino médio, quando estava eu no primeiro ano. Já te despertou o fato de despertou um fato, uma carreira. Curiosidade de seguir, né, nessa área e na área das letras, E por que a área de letras você escolheu como campo da tua docência? Então, aí vem uma coisa desde criança, que sempre gostei de ler e de fazer poesia e muito de música. E estudar uma língua estrangeira. A minha habilitação também é em língua inglesa. Aí juntei o útil ao agradável e quando foi ver, já estava dentro da faculdade, já. E logo no início, trabalhando desde o terceiro ano, lecionando já em escolas. E nesse fato, nessa tua perspectiva de encarar a docência, você acha que hoje no Brasil, aliás, de modo geral, no mundo todo, a educação é realmente uma promotora de formação cultural? Sem dúvida. A cultura é algo que, costumo dizer, ela humaniza, ela salva, ela liberta. Hoje nós temos, a meu ver, sempre digo que tem três coisas muito perigosas que seriam a saber, a mídia, a religião e a sociedade. Perigosas? São coisas perigosas se você não torná-las de um raciocínio lógico no que humaniza. Eu gosto muito de falar nisso, para humanizar e não fundamentalizar, ou seja, não trazer só verdades únicas. Mas posso dizer ainda hoje que além dessas três, estou colocando a educação. A educação está sendo uma coisa muito perigosa e como ela tem sido vista e como ela tem sido aplicada nos dias de hoje. Isso é uma coisa muito preocupante. Esse fato de humanizar, professor, o que significa uma instituição, no caso da educação, da escola, que humaniza? Que humanizar é construir sentido. Sentido. Nós estamos acostumados àquilo que não traz sentido, a facilidades. Quando você diz cultura da mediocridade, o que seria isso? O que seria ser medíocre? Poderia eu buscar no dicionário as mais várias formas de se descrever o que seria medíocre. Mas não precisamos ir muito longe. Como exemplos, diremos, num país onde temos ainda 16 milhões de miseráveis e vários outros milhões de analfabetos, dentre eles o analfabetismo funcional, que é algo perigoso também a ser discutido, preocupa-se então e fala-se em Copa do Mundo. Aí você vê a que patamar chegamos na questão de ser medíocre. Sem contar de se falarmos ainda, de repente, na questão de saúde pública, que não é o foco, eis a questão. Mediocridade, seria isso. Preocupar com coisas que talvez seriam, no momento, desnecessárias e entre outros afins. Vou tocar num ponto que é polêmico e essa é a função do programa também. Não, polêmica eu adoro polêmica. Eu não gosto da neutralidade, que me torna um pouco inquieto. Você como professor apaixonado pela educação, por esse processo de humanização, como é que você percebe nas relações com os teus alunos, de modo geral, sem citar nomes, claro, essa cultura da mediocridade, uma situação medíocre? Como é que você percebe a mediocridade presente na tua atuação de sala de aula? Pois bem, desde as vanguardas europeias, você conhece bem, o futurismo ele traz essa ideia de velocidade, né? das máquinas. Fernando Pessoa mesmo, né, o Ódio Triunfal nos mostrou muito bem isso, a velocidade das máquinas. Agora, uma coisa é raciocinar
as máquinas, outra coisa é mastigar ou ser mastigado e devorado pelas mesmas. Percebo que o aluno, e nem todos, isso tem que ser dito, você está falando, eu não gosto de dizer todos, né? Mas grande maioria gosta das coisas mastigadas. Por isso que disse, André, que a mídia torna-se perigosa nesse sentido. É muito melhor você assistir, preferível assistir a um programa, né, a ler um livro. Então torna-se totalmente perigoso nesse sentido. E essa cultura da mediocridade, percebo que cada vez mais o Google ele é o seu mestre maior e empresta-se livros e cadernos para estudar para a prova. Eu estou tentando entender como isso funciona. Porque eu chegar um dia antes e falar, André, empresta o caderno porque a prova é amanhã, aí a mediocridade está implícita dentro do coração dessa pessoa, porque não é possível. Você me fez lembrar uma reportagem que eu li na Gazeta do Povo, acho que foi um mês atrás que saiu, diz que é costume em toda instituição de ensino superior, nas faculdades, lá nos famosos local de xerox, né, nas vésperas de prova, ter o caderno de alguém sendo xerocado pela turma toda. Isso é a prova máxima da mediocridade. Isso causa desespero. Desespero. Esse é desesperador, porque a função se colocarmos no plano do ensino superior, a função principal seria formar um profissional e não tirar uma nota. Então, estamos muito aquém de um processo que eu posso denominá-lo como imperfeito. Ou seja, esse processo imperfeito seria o quê? A pessoa entra no nível superior para tirar nota e não buscando uma perfeição do seu processo de profissionalização. É muito melhor pedir alguns pontos para passar a pensar, olha, eu vou ser um profissional e eu vou aplicar isso na minha memória de longo prazo. Né? E na tua atuação como professor, você percebe também, mesmo nessa questão de tirar nota, os alunos nivelam por baixo, uma situação medíocre, eu tirando a nota para passar, tá bom? Existe isso também? Eu percebo que tem muitos alunos preocupados com sua formação acadêmica. Isso é muito bom. Isso engrandece o ensino e é por isso que me sinto totalmente lisonjeado de estar no local de trabalho. Mas sinto que falta um pouco de comprometimento também na parte dos alunos. Eu acredito que também a formação, né, profissional escolhida na adolescência é uma coisa meio traumática, porque eles chegam com 18 a 19 anos para escolher o que vão ser da vida. É muito mais fácil você trocar de mulher a você trocar de profissão. Isso é uma coisa muito evidente, né? Que me desculpem os tradicionalistas, mas então chega-se perdido e por vezes não tem uma linhagem de estudo, não tem essa cultura de se ler e quando chega na faculdade o negócio é mais embaixo. Professor, nós paramos o bloco anterior com uma ideia bem interessante que você jogou para a gente aqui. A ideia de que é até certa mediocridade da sociedade, uma certa neurose, pedir que um aluno com 18 anos escolha a sua profissão. É realmente neurose social isso? Olha, eu não sei se eu posso dizer se é uma neurose social. Até mesmo porque eu não gosto de dizer você é isso ou isso é aquilo. Mas podemos então tentar ao menos discutir essa premissa. Veja bem, eu costumo dizer que um dos dias mais difíceis do aluno, isso eu não li em lugar nenhum, é o dia de sua formatura. Porque é ali onde começa a sua vida profissional. E percebo que eles não dão conta do desespero que vem depois, que vem a posteriori, certo? Assim sendo, eu acredito que ele não tenha muita maturidade para escolher o curso de fato e fica perdido por vezes, né, não sabendo o que fazer depois daquele momento, depois do baile, ou até querendo fazer um outro curso, porque acha que aquele não foi suficiente. Ou até ainda acha que não sabe, né, o pleonasmo, não saber nada, que é a coisa mais triste de se ver, né? Porque ele não teve a maturidade para escolher ou a maturidade para estudar. Mas a função da escola não seria fornecer essa maturidade para quem está ali ou não? A função da escola nós temos que, né, evidentemente, e precisamos ter essa maturidade, e dependendo de cada profissional, aí que entra a questão da educação por amor. Né?
Você tem que servir. Se você não assim faz, não serve, costumo dizer. Você tem que servir, se assim você não a faz, não serve. E se você serve com amor, serve com dedicação, você começa então o processo de construção do conhecimento e construção do indivíduo. Mas isso é problemático porque os pais acreditam que por muitas vezes as escolas são depósitos de crianças e adolescentes, onde se educa na escola e se ensina em casa, e onde o processo deveria ser inverso. É como se tivesse terceirizado a relação dos pais para a escola, as suas funções. Eu gostei dessa terceirização, né? Assim, um processo de terceirização, né, escolar. E professor, você acha que está preparado para isso ou não? Olha... Para acolher essa enxurrada de crianças que vão ali, de certa maneira, está preparado. Não adianta eu explicar se você não quer ouvir. Mas eu percebo que falta muito daquilo que nós aprendemos na minha e na tua época, e isso vale bem, que seria o respeito. Onde está o respeito? Aprendi que a escola era a minha segunda casa e professores eram pais e mães. Mais mães, porque primeira, quarta série. E isso era levado ao pé da letra. Hoje em dia, como se fossem clientes, isso é complicado. Digo, nem todos, porque hoje passei por um processo, estamos falando de educação, eu vou falar um pouco da experiência que eu tive hoje, maravilhosa, onde uma menina do terceiro ano, de um colégio onde eu trabalho aqui em Moarama, né, ela chegou e começou a perguntar as diferenças das correntes teóricas, certo? Da literatura, do determinismo, começou a falar sobre Castro Alves, a diferença entre Álvares de Azevedo, e me chamou muita atenção. Falei, nossa, mas por que você está perguntando isso? Ela falou assim, porque você me influenciou e eu quero fazer letras. Olha, você bacana. é um ótimo profissional. E eu ganhei o dia. Ou seja, então tem pessoas que levam a educação a sério, mas se você buscar também, acredita-se então que há uma formação intelectual ou pelo menos um compromisso da família. A família é muito importante nessa perspectiva. Você citou essa questão de seriedade, de fazer por amor, né? De cair na docência realmente com uma paixão de vida, né? Vamos ser bem sincero, há professores que não têm essa paixão? Olha, há professores que não possuem, não têm, e acredito que nesse sentido, sendo emblemático e taxativo, deveria então repensar. Não digo abandonar, mas repensar. Porque se não fizer com coração aberto, disposto, e se você pensar que aquilo vai ser uma instrumentalização, né, claro que devemos ganhar dinheiro, óbvio. Sim, né? Ninguém vive de vento. Não, ninguém vive de vento. Mas se você vai, de repente, ganhar dinheiro com aquilo, então comece, e digo de novo, a repensar na questão da educação. Há um tempo atrás, um certo jornal do Brasil, se não me engano, Folha de São Paulo, lançou o resultado de uma pesquisa feita. Diz que os professores novos, que estão surgindo agora, nova geração de professores, optou pela licenciatura como uma falta de opção, ou seja, não conseguiu entrar em cursos mais concorridos, como medicina, direito, engenharias. Me sobrou isso, vou fazer licenciatura para dar aula, né? O que você acha disso? Você concorda com esse resultado de pesquisa ou não? Os novos professores, no teu modo de ver, na tua experiência, são aqueles que não tiveram opções e, por falta de opção, dão aula? Não, nem sempre, André, nem sempre. Existem professores que entram na docência e com o coração aberto, disposto, são estudiosos, entram com o pensamento um pouco, digamos assim, medíocre até em relação à educação, mas pode se tornar profissionais competentíssimos e que fazem um bom trabalho. Agora, se entrar com uma falta de opção, acredito não aguenta muito tempo, não vai aguentar muito. E se você for por nível superior, apesar de todos, quando se fala sistema, tem problemas, mas o ensino superior é muito gratificante. Se permite-me dizer, onde trabalho, na faculdade onde trabalho, me dá muita satisfação em saber que temos muitos engenheiros agrônomos, farmacêuticos, em campos de pesquisa, entre todas as outras áreas que lá existem, que estão muito, muito bem colocados no mercado de trabalho. Então, significa que o nosso trabalho tem sido valorizado, sim. Mas antes de ser valorizado,
é preciso que você goste daquilo que faça. Senão você não vai conseguir subsistir. Uhum. No caso, você como professor, alguém que está atuando já, para quem está assistindo a gente, está cursando licenciatura, que vai ser professor, que conselho que você dá? Olha, eu acredito que a pessoa deve ter e saber bem quem você é. E se aquilo estiver bem definido como sua profissão, agarrar nos estudos, porque um homem ensinou a nós preciso ser essa metamorfose ambulante. Uhum. Mas esse mesmo homem cantou, eu nasci há 10 mil anos atrás. E aí vai ser a distinção do profissional como metáfora daquilo que você vai ser. Uhum. Professor, qual seria uma saída para a gente não ficar preso a essa cultura da mediocridade? André, uma das grandes preocupações existentes hoje, falando como Douglas, como profissional, é a questão do respeito. Se perde um pouco o respeito durante essa etapa do ensino médio. Uhum. Como, por exemplo, já havia dito que a escola é a segunda casa. Então você deve se manter e se portar como se estivesse na sua casa de fato. Uhum. E se perde totalmente. O professor, ele necessita de respeito, de silêncio. Quantas vezes você tem que chamar a atenção de um aluno? E isso torna-se desgastante, torna-se depreciativo. É então, irritante às vezes. É irritante. Então, o que tem que acontecer? Uma união, uma junção entre os formadores de opinião e os pais. Os pais devem educar os filhos. Uhum. E nós devemos ensiná-los a como proceder mediante a todos os conceitos que ali são embasados. Você acha que essa geração nova de alunos do ensino médio, de jovens recém-chegados à universidade, é uma geração que não tem disciplina no sentido de ter regras de vida, posturas, limites, e por isso talvez reflita no comportamento em sala de aula? Reflita, mas é uma questão de maturidade. A pessoa que diz que a idade não influencia, certamente influencia. É claro, uns mais e uns menos. Mas é necessário, André, o que mais me espanta nessa perspectiva é o que faz ligação entre homem e mundo é a questão da linguagem. Uhum. É ela que difere o homem dos animais, das plantas e de tudo que é racional. Assim, o ser humano, aluno, está totalmente comprometido na sua questão da linguagem, tanto na linguagem verbal quanto na escrita. E é através dela que se manifestam as outras habilidades. E isso é uma preocupação. O incentivo à leitura e o analfabetismo funcional, eles têm que viver ali paralelos. Um tem que excluir o outro. Então, eu prefiro que a linguagem, como leitura, ela tem que fazer o seu papel desde as bases. E eu não estou conseguindo enxergar isso. Uhum. E nesse mundo de velocidades tão imediatas, constantes, o caso do Google, você citou, o caso da televisão, da internet, YouTube, que não nos motiva nem um pouquinho a gente parar para ler, pensar em linguagem, literatura. Qual que é o teu desafio como professor de literatura, trabalhar isso em sala de aula? Como é que você trabalha? A função principal da literatura, eu sou apaixonado pela literatura, é tentar, a palavra-chave, né, dessa nossa discussão é humanizar. Humanizar. Então eu quero que a literatura faça sentido para os jovens, para as pessoas ou para um simples leitura emocional. Uhum. Se ela não fizer sentido, aí nós estamos fadados ao fracasso. E trazer para a nossa realidade. Mas convém lembrar que uma obra de arte, a literatura, ela não tem compromisso com a moral, com a ética, com o social. Antes, ela tem compromisso com ela mesma. E assim, puxando um gancho, eu posso fazer uma representatividade ou uma representação daquilo que seria real. E estimular o aluno a escolher, a gostar, a prestigiar a leitura. Não só a leitura científica, a leitura acadêmica, mas a leitura emocional. Uhum. A leitura emocional também traz muitos conhecimentos. Nesse sentido, você tem que ser uma espécie de despertador, alguém que aponte curiosidades para o aluno. Seria isso, você vai mostrar o caminho, apontar. Né? Essa é a função do professor. Mas eu ainda reitero, não adianta eu querer falar se você não quer ouvir. Uhum. Isso é uma condição básica. Isso é complicado. Uhum. E agora, como aguçar o ouvido?
aguçar o ouvido significa trabalhar desde as bases, ou seja, fundamental, ensino médio. Porque tentar resgatar isso depois, num nível superior, fica uma coisa com muitas falhas, com muitas lacunas, difícil de ser recuperado. Eu tenho certeza que nas suas aulas de literatura, você tem que trabalhar os clássicos, né? Não só porque é obrigado, mas porque é uma referência. E, de repente, a mentalidade da geração nova é justamente essa. Eu quero a coisa do momento agora, o grito da moda, né? Como é que você consegue fazer esse gancho dos clássicos, que são fundamentais para compreender a linguagem de hoje, né? Trazendo isso, dizer, por exemplo, que o Machado de Assis é importante para um aluno do ensino médio. Qual artifício você usa? O nosso aluno ele não está preparado para ler o Machado de Assis. Mas é exigido dele, né? Ele não está. Mas Machado de Assis, como ícone, eu o venero muito. É importante trazer as questões que ele quis enxergar, explicar além a questão dos ciúmes exacerbado, a questão da traição, a questão do relacionamento por interesse, porque tudo começa, né, igual que você citou, permita-me dizer um pouquinho a respeito, né, do realismo, o Machado de Assis, e começa tudo por aí, André. Então, a sociedade em si, nessa hipocrisia, usando o Machado de Assis como exemplo, nessa sua hipocrisia, ele começa a enxergar e aí ele começa a colocar a linguagem para fazer sentido. Ora, mandar o aluno ler o Machado de Assis, um Dom Casmurro, Memórias Póstumas de Brás Cubas, é muita pretensão da minha parte para fazer uma prova. Mas se eu conseguir, talvez, engajar tudo que acontece hoje, tudo que ele já conseguiu enxergar anos atrás, fica inteligente e interessante. É isso o gancho que tem que trabalhar. Se não tem como, fica inviável, impossível trabalhar. Você me fez lembrar uma frase de Dom Bosco, que foi um padre da Itália, que montou um método de ensino no século XIX, que ele dizia bem assim, que um professor ele tem que entrar na jogada dos alunos para trazer para o mundo da realidade, né? Mais ou menos seria essa a função da literatura? Você acha que, primeiro, você tem que entender o mundo do alunado, da tua classe, de quem convive contigo, para depois trazer elementos da literatura para iluminar esse mundo? Seria isso dar sentido ou não? Seria. Aliás, você pode pegar uma coisa que é muito interessante. Quem gosta de poema, muitos não erguem a mão. Quem gosta de poesia, muitos não erguem a mão. Qual que é a distinção? Trabalhar poema e poesia e perguntar, na sequência, quem gosta de música? Absolutamente todos levantam a mão. Para você ver como que o conceito está dissocializado uma coisa da outra, uma vez que música e poesia andam paralelo. Então nós temos que trabalhar esse conceito do que seria poesia. Porque ser poeta, eu não estou dizendo isso num sentido alienado, estou falando da literatura escrita, da literatura pensada, seria sair um pouquinho fora da casinha, seria um pouco sair do devaneio fora da asa e fazer com que ele pense a sociedade através da literatura. Essa que é a função principal. Ela tem essa função humanizadora. O interessante é que ela não tem compromisso com nada, antes com ela mesma. Mas se ela tem um compromisso com ela mesma, ela pode abrir outras aberturas para outras vertentes, para vocês trabalhar isso. Professor, infelizmente, nosso tempo encerrou-se. Passa muito rápido aqui mesmo. É o tempo da tecnologia que voa mesmo, né? Agradeço muito a tua disponibilidade, tuas ideias, teus argumentos, que nos brindou com a tua sabedoria e tua experiência de vida, né? A você em casa, muito obrigado pela audiência. Até o próximo programa. Um forte abraço. Tchau, tchau.